Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 6 de janeiro de 2022. O assunto do vídeo de hoje é a relação dos militares com a política e da política com os militares. Depois da eleição, o governo petista decidiu afastar definitivamente os 8 mil militares que ocupavam cargos no governo do presidente Bolsonaro e, mais do que isso, pretende criar regras e mecanismos que impeçam a participação de militares em cargos públicos ou em funções políticas. A operação de afastamento está acontecendo formalmente, burocraticamente. Mas a pergunta que fica é: a política se afastou dos militares? Esse é o meu assunto em 5 segundos. Aguarda aí que eu já volto. Bem, gente, vamos recuperar essa relação dos militares com a política e com o governo do presidente Bolsonaro. Depois de 1964, com raras exceções, e parte dessas exceções são cargos que competem a militares nos governos, os militares se afastaram da política por deliberação própria. Com o governo de General Figueiredo, atendendo a pressões populares num contexto de insatisfação popular com o governo, de hiperinflação, os militares voluntariamente se retiraram da política e devolveram o poder aos civis. Conforme eu já falei aqui em outros vídeos no canal, em função dessa experiência pós-64, havia um consenso nas Forças Armadas com relação ao afastamento dos militares da política, não participação, não intervenção dos militares na política. A derrota do PT na eleição de 2018 e a vinda do presidente Bolsonaro para o governo mudou isso. Os militares vieram para dentro do governo, mas não como historicamente acontecia. Em geral, através de golpe de Estado, de medida de força, de tomadas de poder, ou do exercício da função moderadora das Forças Armadas, que foi uma tradição da nossa cultura política por muitos anos, séculos até. Vários militares da reserva foram chamados para ocupar postos de poder, inclusive alguns da ativa. Como todos sabem, nós, conservadores e liberais, não temos um partido autenticamente conservador no Brasil. O partido do presidente Bolsonaro sempre mudou a cada eleição. O presidente tinha uma relação pragmática com os partidos, escolhia partido conforme a eleição, conforme a viabilidade eleitoral e as condições que lhe eram oferecidas quando participava. E como ele era um deputado muito bem votado, todo mundo tinha interesse em que ele puxasse votos para a legenda, ele não tinha dificuldade de entrar no partido que quisesse. No entanto, ele chegou à presidência da República sem ter um partido e se socorreu dos militares que cumpriram, de certa forma, vamos botar entre aspas isso, a função de um equivalente funcional de um partido. Ou seja, era uma força social importante, que se converteu numa força política importante, que forneceu ao governo e ao presidente quadros experimentados na função pública. Todo oficial do Exército, ainda que não seja de intendência, que é a arma a qual cabe a parte administrativa das unidades militares, lida com a administração pública. Licitações, compras, regras, procedimentos, técnicas de gestão, enfim, todo oficial é preparado para lidar com essas demandas. E o presidente Bolsonaro adotou como critério do seu governo, um critério, digamos assim, técnico, foi se socorrer de técnicos para ocuparem vários postos de gestão, e os militares se enquadravam muito bem nessa função e nessa necessidade. Então houve ali uma espécie de um pacto político de sustentação do governo. Os pilares sociais e políticos de sustentação do governo do presidente Bolsonaro eram, do ponto de vista eleitoral, os conservadores, os liberais, os lavajatistas, os antipetistas e anticorrupção,
E depois que o presidente Bolsonaro se elegeu, à exceção do general Heleno e um ou outro que apoiavam o presidente já na eleição de 2018, os militares aderiram ao governo depois do presidente se eleger. E ao longo desses anos aconteceu um fenômeno que foi a convivência das tropas com o discurso liberal conservador do presidente, dos seus apoiadores, com os movimentos patrióticos que emergiram na cena política brasileira no movimento do impeachment da Dilma, a partir de 2013, 2015, 2016, elegeram o presidente Bolsonaro, e durante 4 anos a tropa conviveu com o discurso político, com a cultura política da direita, com os valores da direita, sendo que, embora existam militares de esquerda, o exército não está imune à pressão do que acontece na sociedade. Militares estudam nas nossas universidades, muitos têm a cabeça feita. A organização, a instituição militar como um todo é relativamente protegida, mas não imune ao que aconteceu em outras esferas da sociedade, na imprensa, nas igrejas, no ambiente cultural, no ambiente educacional. As Forças Armadas estavam relativamente protegidas, eu disse relativamente, à influência da ideologia comunista, e essa preservação ganhou reforço com a politização da tropa. O fenômeno aconteceu também na base das polícias. Isso já tinha sinais de que estava acontecendo na época em que o presidente Bolsonaro era apenas um deputado. A base eleitoral dele sempre foi nessas categorias, mas a chegada à presidência da República, o convite aos militares para entrarem no governo e todos os acontecimentos políticos que transcorreram ao longo dos 4 anos de mandato do presidente politizaram a tropa. Vários oficiais lendo Olavo de Carvalho, lendo autores liberais, lendo autores conservadores, convivendo com os movimentos. Nos acampamentos patrióticos deste período da nossa luta política pós-eleitoral, boa parte do suporte logístico, das estruturas, do funcionamento da organização, coube a oficiais da reserva. O Exército, até esse momento, se tem notícias de que ele está protegendo os acampados. Houve um episódio em Belo Horizonte, da Prefeitura, com a Guarda Municipal retirando os acampados. Não tenho a confirmação ainda, mas me parece que de novo o Exército tirou os guardas municipais e protegeu os acampados. Enfim, essa é a situação que está criada. O governo Lula tem uma posição ambígua em relação a essa questão. Ambígua em que sentido? No sentido de que há 2 ministros lidando com este tema. O ministro da Justiça, o comunista Flávio Dino, e o ministro José Múcio, amigo de Lula de longa data, empresário muito rico, conhecido por emprestar jatinho para o Lula em certos períodos nebulosos da nossa história política, foi nomeado ministro da Defesa, e os dois têm um jogo de good cop, bad cop, né? O bom policial e o mau policial, em relação a este tema de como tratar os movimentos patrióticos e de como tratar a relação com os militares. Não há ambiguidade na decisão do PT de afastar os militares do governo. Mas afastar os militares dos cargos que eles ocupam no governo é diferente de afastar os militares da política ou de afastar a política dos militares depois desses 4 anos de politização, de adesão de uma boa parte da tropa aos valores liberais, conservadores e patrióticos. Como observador externo, eventualmente tentando buscar informações com as minhas fontes militares, eu intuo que o ambiente nas organizações militares esteja tenso, porque os acontecimentos pós-eleitorais, a pressão dos acampamentos patrióticos,
evidenciou que a maior parte da tropa, dos oficiais superiores para baixo, ou seja, dos coronéis para baixo, assim como acontece nas polícias, há uma adesão massiva às ideias liberais e conservadoras e aos valores patrióticos. Alguns oficiais, notadamente o ex-comandante da Marinha, as informações que eu tenho, inclusive, são de que o atual comandante do Exército substituiu aquele que barrou a atitude do presidente, é simpático aos nossos valores. O novo comandante da Aeronáutica eu ainda desconheço, eu sei que o anterior não nos era simpático. Então nós temos uma situação em que, basicamente, a tropa é expressivamente de direita, de uma direita politizada, de certa forma ativa, e alguns oficiais de comando, do alto comando, têm posições que coincidem com os interesses do governo petista. Por que isso aqui é importante? Porque nós estamos num contexto tenso. Os patriotas continuam convocando manifestações, existe manifestação prevista para Brasília. As informações que eu tenho, ainda não tenho informações precisas, mas de que há algumas centenas, talvez milhares de ônibus rumando para Brasília para fazer manifestações. Os patriotas acampados não dão sinais de que pretendam desistir. E o ministro Múcio da Defesa defende que os movimentos estão murchando e que o PT não deveria reprimi-los porque eles vão se esvaziar gradativamente por conta própria. E o ministro comunista Flávio Dino é, digamos assim, o Stalin do governo do PT. Aquele que é mais agressivo na defesa da ideia da repressão, da censura, da prisão, da perseguição dos bolsonaristas. E a tropa e os oficiais superiores, abaixo dos comandantes, não é imune a essas informações e a essas circunstâncias. Então este é um elemento que eu queria trazer para vocês, para que seja levado em consideração, porque nós não sabemos qual será o desfecho dos acontecimentos nos próximos meses. Como eu tenho dito aqui, a perspectiva é de uma crise econômica aguda se manifestando nos próximos meses. E ainda que a decisão anterior à saída do cargo do presidente Bolsonaro tenha sido no sentido de que nada fosse feito, nada garante que essa decisão é definitiva e que ela não possa mudar conforme as circunstâncias. Não estou dizendo que vai mudar, não estou dizendo que os militares vão se insurgir, nem defendendo isso. Acho que a hierarquia, a disciplina é fundamental, que o respeito à democracia e às leis é fundamental, mas não posso deixar de reconhecer que no horizonte político, logo adiante, é possível que esta combinação entre crise econômica aguda, patriotas mobilizados na frente dos quartéis, nas ruas da capital federal, e tropa politizada possa produzir novidades no cenário logo adiante. A minha análise de hoje era essa. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra Jornalismo da COS.tv, meu canal alternativo de vídeos. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix aí. É o seu Pix mensal que garante o trabalho que esse canal já faz há quase 3 anos
entregando informação e análise independente comprometida com ideias liberais, valores conservadores, com o Brasil em ordem e progresso, liberdade e prosperidade. Amanhã tem mais.